futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí mais um girão de notícias. Vamos fazer uma análise, pensar, bater um papo aqui sobre a temporada de 2021 do Vasco, que foi ridícula. E o ano de 2021 pro vascaíno foi muito dolorido. O Campeonato Brasileiro de 2020 terminou em fevereiro de 21 devido à pandemia. Então, no mesmo ano, a torcida do Vasco viu no final de fevereiro o time cair para a segunda divisão pela quarta vez na sua história, igualando a quantidade de títulos brasileiros. E aí no mesmo ano, agora em novembro, faltando ainda 5 rodadas, quase 20 dias ainda para a competição acabar, o Vasco já tem a certeza que não irá subir para a primeira divisão. Cara, é muito triste o que vem acontecendo com o Vasco da Gama. A situação do Vasco está muito absurda já. Pera aí, vamos devagar. O time caiu uma vez, se muito, para duas. Agora o Vasco virou um time ioiô, gente. O Vasco caiu em 2008, jogou a Série B em 2009, subiu em 2010, fez um bom campeonato, acabou em 10º lugar. 2011 foi vice-campeão brasileiro, nos tiraram o título no apito, porque o Vasco era para ter sido campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, semifinalista da Sul-Americana. 2012, o Vasco é eliminado para o Corinthians nas quartas de final da Libertadores. Para muita gente ali foi a final antecipada. O Vasco liderava o Campeonato Brasileiro com folga e aí estourou a grave crise financeira e os jogadores foram saindo em debandada. E aí o Vasco foi caindo na tabela, fechou aquele campeonato, salvo engano, em 5º ou 6º lugar. Daí em diante, após essa grande crise que estourou no Vasco, depois dessa grande crise financeira que estoura no Vasco, aí o Vasco desce literalmente aí a ladeira e foi só tristeza e decepção uma atrás da outra. Já no Brasileirão de 2013 o Vasco é rebaixado. Eu coloco esse rebaixamento muito em função de um planejamento obviamente errado, porque não é possível que ninguém viu que o Vasco não tinha um goleiro para jogar a primeira divisão. Foi feito um levantamento à época e se você tirasse ele só as falhas de goleiro do Vasco, o Vasco teria ido para a Libertadores, inclusive. Mas o Vasco acabou sendo rebaixado pela segunda vez. Joga a Série B de 14, já tem uma dificuldade para subir. O Vasco volta para a Série A. Chamaram o Joel Santana no meio da competição, temendo que o Vasco não conseguisse o seu acesso. Volta para a Série A em 2015 e já no primeiro turno o Vasco é dado como rebaixado. 13 pontos apenas no turno, a diretoria resolve abrir os cofres, traz o Nenê, o Andrezinho, o Júlio César. Estava fechada a contratação do Leonardo Moura, que sentiu a pressão da torcida do Flamengo e desistiu da negociação. Ronaldinho Gaúcho foi dado como 99% fechado. O Vasco faz uma arrancada fulminante e não consegue por pouco. O Vasco cai em 2015, joga a Série B de 2016, novamente uma dificuldade imensa para poder conseguir subir. O falecido Thales salva o Vasco dentro do Maracanã. O Vasco ganha o jogo de virada e aí, já no outro ano, novamente o Vasco volta para a Série A, consegue uma arrancada fulminante e vai à Libertadores. Tem a eleição ali fatídica, onde o Júlio tinha ganho, tomou a pernada do Campelo. O ano de 2018 foi horrível, o Vasco faz uma campanha vergonhosa na fase de grupos da Libertadores, briga contra rebaixamento, escapa do rebaixamento na última rodada. O Maxi Lopes e o Leandro Castan, que chegam no meio do ano, junto com o Thiago Galhardo, são peças primordiais para o Vasco se manter na Série A. 2019, o Vasco também estava na zona de rebaixamento, o Luxemburgo chega, tira. E aí 2020, vocês lembram tudo o que aconteceu. O Vasco é rebaixado no último ano do Campelo, uma bagunça danada, ele diz que está fechado com o Benítez, depois desfaz o negócio, tem uma eleição, diz que vale uma, vale a outra, vai para a justiça, num primeiro momento é favorável ao Levin, depois ele perde. Por que eu estou fazendo questão de contar toda essa cronologia? É para a gente entender como o Vasco veio definhando ano após ano. Se você pega ali de 2008 para trás, 2007 para ser mais preciso, o Vasco já não era mais aquele clube que brigava pelos títulos, passava alguns sufocos, mas não nesse nível que o Vasco começou a passar de 2008 em diante. O Vasco inclusive chegou a fazer uma boa campanha em 2006, quase foi a Libertadores. O Leandro Amaral chutou uma bola no travessão que o Vasco poderia ter ido já para a Libertadores de 2007. O Vasco vinha disputando semifinal e final de Copa do Brasil com uma certa frequência, contra o Corinthians, contra o Sport. Foi vice-campeão em 2006 da Copa do Brasil para o Flamengo. Então a gente começou a ver o Vasco entrar a ribanceira abaixo. E aí a gente sabe que o grande problema do Vasco ele é político.
É nítido, cada um tem sua corrente, um apoia um, outro apoia outro. E a gente sabe que o grande câncer do Clube de Regatas Vasco da Gama é essa patifaria interna que a gente vê. Isso todo mundo, até os rivais, reconhece a potência e a força que é o Vasco da Gama. E o Vasco hoje ainda só está de pé por causa de mim e de você, torcedor do Vasco. A gente fica segurando ali para ele manter as portas. A associação em massa, por exemplo, que eu puxei essa campanha aqui no canal, deu aquele boom todo, a gente ajudou o Vasco da Gama, tá com as portas abertas na temporada de 2019. O Vasco naquele ano, inclusive, fechou com prejuízo de 5 milhões. Se você contar ali a associação em massa e a renovação no outro ano, a gente colocou mais de 40 milhões de reais dentro do Vasco da Gama. E agora falando da temporada 2021, é nítido que o grande vilão no acesso do Vasco para a Série A, a gente tem que bater na cabeça, que é quem? Presidente Jorge Salgado, a sua cúpula de vice-presidente. Pô, Dieguinho, mas o Salgado entra em campo, ele chuta a bola, ele cruza, ele cabeceia. Não, mas a função do líder é ele tomar as rédeas para si e quando não é ele que faz o trabalho, ele delega. Então o Alexandre Pássaro, que é quem cuidava da pasta de futebol, foi contratado por ele. Então, o insucesso do Vasco no futebol, a gente pode sim colocar o desempenho ridículo dos nossos jogadores, porque a folha salarial que o Vasco tinha, se você olhar as peças no papel, esquecer o futebol ridículo que foi apresentado, o Vasco tinha a obrigação de subir. O time foi montado pelo Alexandre Pássaro e quem contratou o Alexandre Pássaro foi o Jorge Salgado. E a função do gestor é supervisionar. No começo a gente aqui elogiou contrato de produtividade, alguns nomes até interessantes, mas futebol não é ciência exata, não é 2 mais 2 é 4. Você pode pegar um bom jogador que aqui não rende, vai render lá, por uma série de fatores. E o que a gente viu foi uma soberba muito grande. Porque o tempo inteiro o time não rendia. E qual era o discurso? Como é que o Lisca foi contratado? Olha, esse elenco tem uma obrigação de render mais do que rende. Vamos trocar o treinador? O time não precisa de contratação não, precisa render melhor com o que está aí. E algumas contratações que a gente sabia que não ia funcionar. Quem acreditava no Michel? Quem acreditava no retorno do Rômulo? Morata, um jogador que a gente nunca viu render num clube grande, já teve passagem no São Paulo, por exemplo, e é o camisa 10 do Vasco da Gama. Gente, pelo amor de Deus. O Nenê, se joga o campeonato inteiro, se chega antes, teria subido, mesmo com 40 anos de idade. Então, da minha maneira de enxergar, houve sim uma soberba muito grande por parte do Alexandre Pássaro, que sempre dizia que estava tudo dentro do planejamento, a gente sabe muito bem o que está fazendo, e na verdade, o campo vinha gritando a tempo. O Vasco não tá deixando de se classificar na última rodada, o time vinha liderando o campeonato, vinha bem e de repente deu uma ingresia, começou a pipa apontar para baixo. Posso dar exemplo da Série B de 2016. O Vasco vinha liderando, vinha voando, perde um confronto direto contra o Atlético Goianiense, que acabou campeão aquele ano, e de repente o time começou a degringolar. Foi aquele time que ficou quase 40 partidas invicta, bateu muito no Flamengo naquele período, e aí quando perde jogo pro Atlético Goianiense, o time pega a ladeira abaixo. Era um elenco muito veterano, viagem demais, e a impressão que eu tive à época foi que o time sentiu a parte física. E o Vasco era líder do campeonato, foi perdendo a gordura, a chegar ao ponto de quase não conseguir classificar na reta final. A temporada do Vasco da Série B de 2021 passou longe disso. O Vasco no máximo ficava ali a 1, 2 pontos, no jogo que era para ganhar e entrar no G4, o Vasco saía fora. O Campeonato Carioca já foi um grande exemplo. O Vasco não conseguiu sequer chegar às semifinais do Carioca. Óbvio que num primeiro momento você contrata as peças que contratou, pode ser que dê certo e tal, tem alguns jogadores renomados aqui de Série A. Infelizmente, teve um pouco de soberba e faltou esse jogo de cintura para reconhecer que o que eles planejaram não deu certo. Foi se insistindo. No final, já com a vaca quase indo pro brejo, chegou apenas o Nenê e também o Fernando Diniz, já tardiamente. E falando agora de Alexandre Pássaro, a pressão para a sua demissão está muito forte. O Alexandre Pássaro pode ser uma pessoa magnânima, não conheço a pessoa física dele, estou falando aqui apenas do profissional, sempre preservo o CPF das pessoas, o trabalho dele não deu certo. Então, falando dos grandes vilões aqui, em primeiro lugar, o presidente Jorge Salgado, porque ele é a cabeça, ele é o comandante
né, e os seus vice-presidentes, e depois eu coloco aí no Alexandre Pássaro, que foi quem comandou esse elenco, e aí no último lugar os jogadores. Por que em último lugar? Porque eles não têm culpa de estar lá, eles só estão lá porque foram contratados. Faltam 5 jogos aí, na minha visão o Vasco já não sobe, tem gente ainda que acredita, a chance matemática do Vasco é 0, alguma coisa, é menos de 1%, e o mínimo que a gente espera, já a partir de agora, comece a planejar a temporada de 2022, que a gente vai ter uma oportunidade de largar na frente aí e se programar, aprender com os erros dessa temporada para poder voltar à Série A na temporada de 2023. É o mínimo que eu espero do Clube de Regatas Vasco da Gama. Exemplo não falta. Temos o Cruzeiro aí, que caiu em 2019, jogou a Série B de 20, 2021 nem acabou o campeonato, periga até estar a 2 pontos da zona de rebaixamento só, ser rebaixado para a 3ª divisão. Então não temos a certeza de que para o ano que vem o Vasco sobe. Então é para se prestar bastante atenção nas merdas que foram feitas e corrigir para o ano que vem. Administrativamente, outras pastas, marketing, patrocínio, o Vasco vem até conseguindo boas situações, mas nós temos um clube de futebol. Não adianta o Vasco acertar em outras áreas, mas o futebol, que é o carro-chefe que move todo o restante, tá do jeito que tá. Se a diretoria conseguiu a quantidade de patrocínio com o Vasco na 2ª divisão e mal, imagina se o departamento de futebol fosse melhor cuidado. O Vasco sobe campeão, ano que vem vai para uma Libertadores, então isso ajuda a ter todas as outras demandas do clube. Não dá para tratar o restante e deixar o futebol da maneira que tá. Eu sinceramente espero que o Vasco suba ano que vem, mas infelizmente a gente como torcedor começa já até a duvidar, sem nem saber o time que vai ter ano que vem, porque quando a gente acha que chegou no fundo do poço, o Vasco consegue cavar mais abaixo. A 4ª queda para mim tinha sido o fundo do poço. E agora a gente esperou algo novo, que foi cair e sequer subir. E um clube que está querendo se reestruturar e diminuir as suas dívidas, o Vasco deixa de arrecadar para a temporada do ano que vem 78 milhões de reais. Muito triste, mas é a realidade no Clube de Regatas Vasco da Gama.